boas-vindas A Origem da Pirâmide. A origem da palavra pirâmide é controversa. A maioria acredita que veio da palavra grega puramis, que se referia a um pão em formato cônico. A vida e a morte no Egito Antigo seguiam o ciclo do Sol. O formato perfeito da pirâmide de paredes lisas passou a ser associado à metáfora do faraó transformado em um dos raios de sol ao morrer. As pirâmides representavam o Bem-Bem, o monte primordial do mito de criação de Heliópolis. Estas histórias permeavam todos os aspectos da vida egípcia em maior ou menor grau. Durante o período pré-dinástico, o desenvolvimento de práticas funerárias era bastante diferente entre o Baixo e o Alto Egito. Muito antes das pirâmides existiam valas funerárias. É no sítio de Merind Beni Salam, no Baixo Egito, que encontramos o mais antigo sítio funerário, de 5000 a.C. O estudo das tumbas revelou que os corpos dos mortos foram depositados em um túmulo raso, em posição fetal. Embora alguns objetos tenham sido encontrados nesses túmulos, não evidenciavam a classe social daqueles ali sepultados. No Alto Egito, as práticas pré-dinásticas são mais fáceis de estudar, mas revelam ritos funerários mais complexos. Eles são divididos em duas fases culturais, Badariana e Dinakada. A fase Badariana ocorreu de 4.400 a.C. a 3.800 a.C. Pequenas necrópolis foram descobertas nos arredores de vilarejos, revelando a emergência de um culto funerário. Os corpos dos mortos eram colocados em um túmulo oval e cobertos com peles de cabra ou gazela. Os itens necessários no dia a dia eram adicionados ao lado do corpo. Durante os 3 períodos de Nakada, de 4.000 a.C. a 3.510 a.C., as práticas funerárias evoluíram em complexidade. O formato das tumbas mudou de oval para retangular, imitando as casas dos vivos. O tamanho dos sepultamentos aumentou e os itens funerários se tornaram mais estilizados e numerosos. As tumbas ficaram mais complexas, com alvenaria, com pensados de madeira ou tijolos para reforçar as estruturas. Com o tempo, surgiam necrópolis divididas por níveis sociais. Por exemplo, em Hieracómpolis, a elite e os plebeus tinham necrópolis separadas. O termo mastaba, que significa banco enorme em dialeto árabe, refere-se a uma forma de arquitetura funerária que estava presente no Egito do período arcaico ao Império Médio. Uma evolução da vala funerária, as mastabas geralmente tinham 2 partes, uma estrutura construída acima do chão na forma de um retângulo enorme com paredes escalonadas e uma câmara de sepultamento subterrânea localizada abaixo. Era comum mastabas menores cercarem a tumba do rei, que era muito maior. Elas normalmente continham os restos mortais dos familiares e cortesões. A disposição da subestrutura da mastaba evoluiu ao longo do Antigo Império. A partir da Quinta Dinastia, as mastabas costumavam ter subestruturas cheias de salas, às vezes até 30. Além disso, a quantidade e a qualidade de superfícies decoradas aumentaram notavelmente, além do número de estátuas encontradas lá. A Sexta Dinastia veria a arte atingir seu apogeu. Toda a superfície de uma mastaba era coberta por cenas do dia a dia, ilustrando a prosperidade daqueles sortudos para passar a eternidade confortavelmente, perto da pirâmide de um faraó. O melhor exemplo deste tipo de mastaba é a tumba de Mereruca, em Saqqarah.
Boas-vindas à Pirâmide de Degraus de Djoser. A pirâmide de degraus está no centro de um recinto formado por templos, maquetes de palácios e construções artificiais criados para a vida do faraó Djoser no além-túmulo. O complexo funerário ocupa 15 hectares e está localizado no ponto mais alto do platô de Saqqara. Os detalhes elaborados e a escala evidenciam que o complexo foi uma maravilha tecnológica da sua época. O único fragmento de informação com relação ao projeto do complexo foi descoberto em uma seção de pedra que continha um esboço arquitetônico de uma câmara. A pirâmide de degraus é o primeiro monumento feito de pedras. Com 60 metros de altura, foi o mais alto do seu tempo. Construído há 4.700 anos, pretendia-se inicialmente que fosse uma mastaba, que é uma tumba retangular de teto plano. Seu famoso arquiteto, Imhotep, pode ter pensado que era humilde demais para o grande faraó Djoser, adicionando os degraus. A muralha do complexo da pirâmide de degraus tem 1.600 metros de comprimento e 10 metros de altura. Essa grande muralha foi feita com calcário branco e possui uma orientação norte-sul. Embora tenha 14 portas, apenas a porta leste estava destinada a acomodar os vivos. As portas falsas restantes foram construídas como portais para que o Kadu-rei as atravessasse. Além das portas falsas, os muros haviam sido projetados com bastiões e torres que lembravam uma muralha de defesa. O posicionamento desses elementos sugere que eles estavam relacionados ao festival Hebsed. A única entrada verdadeira do complexo fica no final de um passadiço longo e estreito. Esse recinto tem um dossel de pedra esculpido para parecer troncos. No final da passagem há uma grande abertura. Feita para parecer uma porta, ela possui portas e dobradiças esculpidas que estão permanentemente abertas. O corredor conta com 20 pares de colunas de 6 metros de altura, construídas pelo empilhamento de blocos de pedra. A fachada foi feita para parecer feixes de junco. Foram encontrados traços de tinta vermelha nas colunas, bem como de tinta preta nos muros. Assim se conseguia o efeito de fundir os muros às sombras, criando a ilusão de que as colunas vermelhas se mantinham erguidas por si próprias. As câmaras se localizam em ambos os lados das colunas e se acredita que eram capelas que representavam o Alto e o Baixo Egito. De acordo com alguns egiptólogos, a disposição das salas simbolizariam a jurisdição e o juízo. Guardada por uma fileira de serpentes esculpidas, essa tumba fica na extremidade sul do pátio. A câmara funerária fica embaixo, numa cavidade de 30 metros de profundidade. A câmara tem um teto baixo e lembra uma mastaba. Está relativamente intacta se comparada à câmara posterior. A tumba é feita de granito rosa, apesar de haver evidências de que tenha sido de calcário polido. Pequena demais para abrigar um corpo, é possível que a tumba tenha sido concebida para o Kadu-rei ou para guardar os vasos canópicos com seus órgãos. Em ritos funerários posteriores, os vasos canópicos passaram a ficar na mesma câmara que o corpo. Uma escada de calcário polido situada a oeste liga a tumba aos aposentos subterrâneos. Algumas dessas salas foram feitas para acomodar o rei e sua família no além-túmulo.
Muitos vasos grandes de cerâmica foram encontrados, incluindo alguns que ainda continham restos de cerveja, leite e óleo. As portas falsas eram decoradas com relevos do rei participando dos rituais. Nestes relevos, ele aparece carregando ferramentas agrícolas, correndo e realizando um ritual de reanimação dos mortos. O arquiteto Imhotep optou por construir o complexo com pedras para que ele durasse bastante. Após a conclusão da mastaba inicial, Imhotep idealizou um funeral de dimensões mais ambiciosas. Ele decidiu empilhar mastabas, uma em cima da outra. As evidências mostram que a pirâmide foi aumentada 2 vezes pela adição de degraus. Ao final, atingiu a altura de 62 metros, com uma base de 121 por 109 metros. A pirâmide de degraus, de forma oblonga e envolvendo a mastaba original, representava uma escada que conduzia o faraó ao mundo divino. A pirâmide em si é uma estrutura sólida. Todas as câmaras e túneis ficam embaixo dela. O faraó Djoser, o Sagrado, foi o fundador da terceira dinastia. Ele governou por 19 anos. Durante seu reinado, ele ficou conhecido como Horus Nedjeriket, Corpo Divino. O nome de Djoser lhe foi dado séculos depois de sua morte, como demonstração de respeito. Ele é considerado como um dos maiores faraós do Egito. Durante o período ptolemaico, cerca de 2.500 anos após a sua morte, textos apócrifos foram redigidos em seu nome. Djoser era associado ao deus Horus em sua forma humana. Um plinto, próximo à pirâmide de degraus, possui seu nome inscrito e associado a Horus. Ele foi o primeiro a residir em Mênfis, tornando-a o centro do governo da região. Djoser ficou conhecido por ter construído muitos templos e monumentos antes do complexo de Saqqara. O complexo funerário foi o primeiro de sua categoria e é o maior feito arquitetônico de Djoser. O complexo foi construído à semelhança do palácio de Djoser, com pedras talhadas para imitar tijolos de argila, árvores e juncos. A elaboração desses detalhes e das texturas mais suaves em pedra dura deve ter sido uma tarefa demorada e trabalhosa. A maior parte do complexo foi projetada para acomodar o festival Heb-Sed, o que permitia ao rei seguir governando mesmo do além. No canto, situa-se um templo chamado de Te. Esse templo está entre as estruturas mais misteriosas do complexo. Sua fachada exterior é plana, enquanto seu interior é decorado com intrincados pilares Djed e gravuras. É possível que este lugar estivesse destinado a ser o lugar de materialização do Ka do rei, que viria do além e visitaria simbolicamente a plataforma do pátio do Heb-Sed. O festival Heb-Sed permitia que o faraó mantivesse a ordem universal e renovasse seus poderes divinos. Mediante uma série de provas e ritos religiosos como danças, oferendas e visitas aos santuários de várias deidades, a força vital e a natureza divina do soberano eram confirmadas. A celebração comemorava o jubileu do soberano e acontecia a cada 30 anos, muito embora o prazo nem sempre fosse respeitado. O ritual mais antigo conhecido data da primeira dinastia. Dentro do complexo de Djoser, a sudeste da pirâmide, havia um espaço dedicado a este ritual essencial que deveria ser realizado pelo rei a partir do além. O pátio do Heb-Sed está repleto de capelas falsas e é equipado com uma plataforma com 2 escadas que representam o Alto e o Baixo Egito.
Localizados no pátio, acredita-se que os dois pavilhões representam os palácios do Alto e do Baixo Egito. Ambos os prédios são retangulares e estão um de frente para o outro. Sua fachada é semelhante às capelas da cerimônia do Hebsed, com colunas cujos capitéis parecem folhas caindo. Como os nomes da rainha Hetep-Hernepti e da princesa Inetkais foram descobertos numa estela próxima aos pavilhões, acredita-se que essas capelas funerárias foram destinadas a elas. O templo funerário fica do lado norte do complexo, de frente para as estrelas às quais se acreditava que o rei deveria viajar após sua morte. Dentro deste templo ficava o Serdab, ou porão do faraó. É um recinto pequeno com uma parede inclinada para coincidir com o primeiro degrau da pirâmide. O muro norte tinha 2 buracos para observação. Uma estátua de Djoser está sentada no trono, vestindo um manto e uma peruca tripartite, com uma coroa conhecida como Nemes. A estátua, que representa o Ka do rei, observa o pátio por meio dos buracos, permitindo que o soberano veja as cerimônias e receba as oferendas no além-túmulo. Boas-vindas a Dentro da Pirâmide de Degraus. O arquiteto da pirâmide de Degraus, Imhotep, era um homem de grande importância para o faraó Djoser e antigos egípcios em geral. A base de uma estátua de Djoser, encontrada em 1926, celebra Imhotep como carpinteiro, escultor, pedreiro e chefe dos videntes. Pouco se sabe sobre o dia a dia de Imhotep. Embora ele seja acreditado como autor de textos médicos, é pelo seu papel como arquiteto que é mais conhecido. Do design da pirâmide aos elementos dentro do próprio complexo, Imhotep empenhou-se para criar algo que imortalizaria seu rei. Um marco arquitetônico, a pirâmide de degraus foi feita de blocos de pedra ao invés de tijolo de argila. Foi a primeira vez que os egípcios construíram um monumento tão alto. Imhotep explicitamente queria que as pedras refletissem materiais naturais. O complexo funerário de Djoser permaneceu famoso durante séculos e milênios, e seu grande arquiteto Imhotep foi divinizado por antigos egípcios durante a época baixa. Além do palácio central subterrâneo construído para Djoser, 11 poços foram cavados. Cada um tinha uma profundidade de 33 metros e se conectavam com uma galeria horizontal que se estendia por cerca de 20 metros. As primeiras 5 galerias eram para membros da família real. Duas passagens levam para o subsolo e se ramificam em 3 direções para galerias compartimentadas. Este vasto espaço subterrâneo acomodava seções para guardar objetos e oferendas cerimoniais. Um dos túneis, que começa no lado leste da pirâmide, continha 40.000 recipientes de pedra, muitos deles pertencentes aos ancestrais do rei. A câmara funerária de Djoser está localizada no fundo de um poço central de 28 metros. De acordo com o egiptólogo Jean-Philippe Lauer, a câmara foi originalmente feita de blocos polidos de calcário, enquanto o teto estava decorado com estrelas de 5 pontas. No entanto, em algum momento, os blocos de calcário foram substituídos completamente por blocos de granito rosa, deixando para trás apenas fragmentos decorados com estrelas.
Na base da câmara, há muitos túneis indo em todas as direções. Este labirinto de túneis, galerias e câmaras se estende por mais de 5 quilômetros. Há vários trajetos sem saída e portas falsas. Talvez tenham sido destinados para a vida no além, em vez de enganar ladrões. Ao contrário da Grande Pirâmide de Gizé ou Miquerinos, a Pirâmide de Djoser não tem aberturas extras escavadas por ladrões. Não havia necessidade. Por causa do acesso fácil aos túneis e ao longo dos corredores, os ladrões tiveram pouca dificuldade em limpar os templos uma vez lá dentro. Não se sabe quando a múmia de Djoser foi roubada. Tudo o que restou foi um pé esquerdo, encontrado pelo egiptólogo francês Jean-Philippe Lauer em 1934. Este arquiteto, que devotou toda a sua vida a explorar meticulosamente o complexo, acreditava que pertencia a Djoser. Os aposentos do faraó, ou câmaras azuis, são decorados com azulejos azul esverdeados, feitos para imitar os tapetes de junco que cobriam as paredes e janelas do seu palácio. A pedra está cuidadosamente curvada e pintada para parecer os tapetes enrolados de portas abertas e cortinas. Há duas salas compridas, localizadas ao longo do eixo norte-sul. A sala sul tem portas falsas separadas por painéis de pedra, enquanto a sala norte é um corredor, que permite acesso a câmaras laterais. Câmaras próximas originalmente acomodavam os tesouros do faraó. Os marcos das portas são de calcário fino e esculpidos com o nome do rei. Como na tumba sul, relevos estão gravados nos marcos. Eles mostram o rei realizando rituais e visitando santuários divinos por toda a eternidade. Seus interiores são adições fictícias feitas pela equipe para realçar as maravilhas da tumba. Os detalhes elaborados e a escala do complexo evidenciam que este monumento funerário foi uma maravilha tecnológica da sua época. Boas-vindas à primeira pirâmide de Snéferu. Com o longo reinado de Snéferu, o primeiro rei da quarta dinastia, iniciou-se o período mais brilhante e criativo para a construção de monumentos funerários no Egito. O estilo de monumentos funerários passou da pirâmide escalonada para a pirâmide de paredes lisas, evidência da evolução das práticas de construção. A primeira tentativa com este estilo foi a pirâmide de Meidum. Embora o monumento de Snéferu tenha começado como uma pirâmide de 7 degraus, mais tarde foi alterado para 8. Na fase final de construção, os degraus foram preenchidos e um revestimento externo foi aplicado para uma superfície lisa. No entanto, a cobertura lisa das paredes não oferecia aderência suficiente e o revestimento externo não estava sobre fundações sólidas. Assim, as bases das 4 paredes de suporte externas cederam, fazendo as paredes escorregarem e ruírem. Embora a pirâmide de Meidum tenha sido abandonada por falhas no projeto, apresentava outras inovações que impactariam todas as pirâmides futuras. Além das paredes lisas, foi a primeira vez que um calçamento cerimonial foi construído, levando do vale ao templo da pirâmide. Outra inovação foi a câmara funerária, que não era mais no fundo de um poço, mas sim acima do nível do chão. Esta mudança assinalou o início do sistema de 3 quartos. Boas-vindas à pirâmide curvada de Dashur. Após o fracasso da construção da pirâmide de Meidum,
Snéfero transferiu sua residência e a necrópole oficial para Dashur. Lá, ele iniciou a construção da sua segunda tentativa em fazer um monumento funerário. A estrutura resultante, conhecida como pirâmide curvada, é a única neste formato no Egito. Embora também tenha se mostrado instável e tenha sido abandonada, ela marcou um grande avanço técnico e arquitetônico. Anunciando uma transição de projeto importante, a pirâmide curvada mostra a mudança da pirâmide escalonada para a pirâmide funcional de paredes lisas. A pirâmide curvada também era diferente por ter duas entradas separadas, uma na parede norte e a outra na parede oeste. A câmara desta pirâmide era pequena demais para um enterro humano. Provavelmente estava destinada para o enterro de uma estátua feita para acomodar o Ka, o espírito vital do rei falecido. Com a pirâmide curvada, os arquitetos experimentaram uma ideia completamente nova: construir a pirâmide com pedras enormes no centro, assentadas de forma horizontal e progressiva. Desta forma, cada fase da construção poderia ser concluída em uma etapa só, permitindo ao arquiteto controle total sobre cada elemento do projeto. Infelizmente, estas precauções não evitaram o afundamento e as rachaduras nas salas internas da pirâmide. Snéfero abandonou o monumento e começou a construção de mais outra pirâmide. Boas-vindas à Pirâmide Vermelha de Dashur. A Pirâmide Vermelha foi construída 2 quilômetros ao norte da Pirâmide Curvada. Recebeu este nome por conta do calcário avermelhado usado na sua construção. A Pirâmide Vermelha alcançava 105 metros de altura. Embora o nível do chão da Pirâmide Vermelha seja mais baixo que o da Pirâmide Curvada, sua altura é praticamente a mesma. A tarefa de deixar a pirâmide geométrica e com paredes lisas fez surgir outro conceito novo de design: o uso de blocos de revestimento. O corredor em declive da pirâmide, que abre para o norte, chega no nível do chão, onde duas câmaras espetaculares e quase idênticas, com pé direito alto, estão alinhadas de norte a sul e conectadas por uma pequena passagem horizontal. Na parede sul da segunda câmara, acessada por uma escada, outro corredor leva à última câmara, formada pela alvenaria da própria pirâmide e alinhada de leste a oeste. O anexo da Pirâmide Vermelha consiste em um pequeno templo funerário localizado a leste. Supõe-se que exista um passadiço que vai do templo para o leste, mas ainda não foi escavado. A Pirâmide Vermelha era estruturalmente sólida e, quando terminada, tornou-se marco da arquitetura. Finalmente bem-sucedido, construindo para si um monumento funerário adequado, Snéfero sabia que seu futuro no além estava garantido. Boas-vindas a Pirâmides do Império Médio. Durante o Império Médio, os poderosos governantes da 12ª dinastia retomaram a tradição das tumbas piramidais elaboradas.
Por exemplo, Amenemés I construiu um complexo funerário em El-Lisht e Sesostris II escolheu El-Lahun, em Fayum. No entanto, Amenemés II e Sesostris III preferiram Dashur. Amenemés III também construiu uma pirâmide lá antes de partir para Hawara, em Fayum. A pilhagem de tumbas em épocas difíceis levou os arquitetos do Império Médio a elaborar medidas de segurança cada vez mais complicadas durante a construção. Assim, embora o projeto arquitetônico da pirâmide em Hawara fosse mais simples do que a em Dashur, as medidas usadas para protegê-la de saqueadores eram muito mais elaboradas. Além do uso de passagens sem saída e alçapões ocultos, os arquitetos contavam com um sistema de placas de pedra que eram deslizadas para ficarem no lugar ao fim da construção. Essas placas de pedra enormes eram para bloquear permanentemente os corredores que levavam às câmaras funerárias. Os reis da 13ª dinastia começaram a construir suas pirâmides em Masguna, sul de Dashur, e seguiram para Fayum e Abidos. No entanto, os reis da 17ª dinastia se contentaram em coroar suas tumbas em cavernas, com pequenas pirâmides de tijolo. Os reis da 18ª dinastia desistiram totalmente do formato de pirâmide como tumba real. Eles escolheram uma montanha com formato piramidal no Vale dos Reis e cavaram seus túmulos lá. Somente com os faraós núbios da 25ª dinastia que os reis voltaram a ser enterrados sob tumbas piramidais. Na verdade, a área da antiga Núbia, atualmente o Sudão, contém um número recorde de 220 pirâmides conhecidas, contra 138 do Egito. Apesar do seu lento declínio em uso e qualidade, as pirâmides continuaram a fascinar tudo e todos até a Era Romana. Até hoje permanecem um símbolo da dedicação religiosa dos faraós e da grandeza do Egito Antigo. Boas-vindas à Visão Geral da Necrópole de Gizé. O platô de Gizé está localizado na margem oeste do Nilo e era considerado pelos antigos egípcios como o território dos mortos. Os complexos piramidais lá encontrados foram construídos em um período de 3 gerações, durante os reinados de Khufu, Khafre e Miquerinos. A área de Gizé, agora famosa por suas 3 pirâmides, faz parte de um agrupamento maior de complexos funerários. Os governantes deste período geralmente eram enterrados na área. O ponto central de toda a região era a cidade de Mênfis, escolhida como a capital do Egito no início do Velho Reino. O posicionamento dos monumentos de Gizé, particularmente o das pirâmides, segue um alinhamento prático e ao mesmo tempo rigoroso. Primeiro, focaram em pontos cardeais e depois consideraram a formação geológica do platô. Boas-vindas a Os Enigmas da Esfinge. A esfinge foi originalmente concebida para ser a personificação do rei. A cabeça humana, adornada com insígnias faraônicas, estava unida ao corpo de um leão e partilhava das qualidades desse animal poderoso, como sua força,
a velocidade do seu ataque e sua autoridade majestosa. Graças a essas virtudes, ela também era considerada um símbolo de proteção. Como era de se esperar, era possível encontrar estátuas de esfinges ao longo dos corredores, protegendo o caminho dos deuses até os templos. Ao longo dos séculos, entusiastas e historiadores se perguntaram: quem construiu a esfinge? Com que finalidade? E quem ela representa? Essas perguntas seguem sem resposta. Entretanto, existem muitas teorias, umas mais críveis do que outras. Uma teoria supõe que Djedefre decidiu homenagear seu pai Khufu, construindo a grande esfinge de Gizeh. Seu irmão e sucessor Khephren adicionaria mais tarde o templo de pedra da face leste da esfinge, a fim de reforçar a adoração de seu pai. Esse seria o primeiro templo egípcio a seguir a orientação do sol. Outra teoria sugere que a esfinge foi construída por Khephren e que ela foi feita para representá-lo. Os argumentos que apoiam essa hipótese são baseados no fato de que os leitos de calcário usados na obra principal do Templo da Esfinge são geográfica e arquitetonicamente semelhantes aos do Templo do Vale de Khephren. Alguns acreditam que o próprio Khufu mandou construir a Esfinge e que seus sucessores, Djedefre e Khephren, concluíram a obra. Esses argumentos são baseados no estilo da gravação, na tipologia do Nemes e na ausência de barba na época da construção. Apesar do Egito Antigo como um todo dar a impressão de que seus monumentos e estátuas eram monocromáticos, é essencial compreender que absolutamente tudo era pintado na antiguidade. Infelizmente, o sol, que deteriorou os pigmentos coloridos, a areia, o clima e o impacto implacável do tempo destruíram as cores gloriosas da esfinge de Gizeh. Os documentos de um egiptólogo árabe do século XII, Abd al-Latif al-Baghdadi, indicam que ainda se podia ver vestígios de vermelho em sua época. Hoje em dia, contudo, restam apenas os pigmentos vermelhos próximos às orelhas da esfinge, assim como vestígios de azul e amarelo no Nemes, as cores tradicionais para esse tipo de toucado. Os pigmentos vermelhos eram feitos artificialmente, por meio da mistura de produtos diferentes, como argila, areia de quartzo e hematita finamente triturada. O vermelho possuía forte carga simbólica no Egito Antigo. Era a cor tanto da vida quanto da morte. Ela podia representar as areias do deserto ou o brilho do sol. O vermelho também era associado ao deus Seth, vingativo e destrutivo. A palavra egípcia para vermelho, Dshur, era a mesma que se usava para nomear o deserto ou a coroa real do Baixo Egito. Na arte, o vermelho era usado para pintar os corpos dos homens. Já para as mulheres, se usava o amarelo. É possível que tenha havido esforços de restauração das cores durante o período saíta, cerca de 600 anos antes do reinado de Cleópatra, como indicam as notas da Estela do Inventário, descoberta por Auguste Mariette em 1858. Por isso, a equipe decidiu mostrar a esfinge com todas as suas cores, mesmo que elas provavelmente já tivessem desaparecido na época de Cleópatra. Datada da quarta dinastia, entre 2600 e 2500 a.C., a Grande Esfinge de Gizé é a maior e mais antiga que conhecemos. Esculpida em um afloramento natural de calcário, a esfinge mede 19,8 metros de altura, 73,2 metros de comprimento e 14 metros de largura. Para polir esse monumento imponente, foram acrescentados diversos blocos de calcário após a fase inicial de construção. Desde então, houve numerosas tentativas de preservá-la.
O brilho presente no jogo integra alguns aspectos das tentativas de restauração mais modernas. A equipe tomou essa decisão para apresentar uma versão mais icônica da Esfinge de Gizé ao jogador. Hoje, a Esfinge é chamada de Pai do Terror. A alcunha é a tradução do seu nome em árabe, Abu al-Hul, que por sua vez é derivado do copta Balhuba. A esfinge foi esculpida in situ, a partir de um promontório de pedra natural. Sua cabeça foi feita com calcário da pedreira de Mokattam. O corpo foi esculpido na camada rochosa subjacente do local em que se encontra. A degradação da esfinge se deve, sobretudo, à erosão eólica e à qualidade diferente do calcário usado em sua construção. O nível de sódio contido nas águas subterrâneas em torno da pedra também são um fator determinante. A rocha matriz natural é vista nos estratos oblíquos do corpo da esfinge, que são semelhantes ao calcário da região. Desde a antiguidade, as pessoas acreditavam que havia uma tumba escondida no interior da esfinge. Acredita-se que as primeiras tentativas de pilhagem da esfinge ocorreram no primeiro período intermediário. Desde então, foram realizadas diversas tentativas de desenterrar seus segredos, deixando cicatrizes indeléveis no monumento. Outra entrada na parte de trás da esfinge também despertou a curiosidade. Ela mede 12 metros e foi aberta na Era Faraônica. Embora Tutmés IV tenha tentado selá-la, é possível que tenha sido reaberta por caçadores de tesouros. Foi redescoberta por Howard Weiss e, mais recentemente, mapeada por Mark Lenner. Esta entrada na traseira da esfinge leva a cavidades diferentes e não muito grandes, as quais se encontram no interior do corpo da estátua e sob a superfície. A equipe usou essa oportunidade para extrapolar um pouco mais. Apesar das grandes descobertas realizadas nos últimos anos acerca da Esfinge de Gizé, teorias e hipóteses continuam a surgir. Porém, sem a validação proporcionada por fontes arqueológicas, elas seguem carentes de comprovação. A primeira das principais teorias sobre o significado da Esfinge de Gizé afirma que ela era originalmente uma imensa representação do deus Anubis. Seu principal argumento é o fato da cabeça da esfinge ser desproporcional em comparação ao tamanho do corpo. A segunda teoria acredita que a representação das duas esfinges na estela de Tutmés IV indicaria que existiu uma segunda esfinge no mesmo local, provavelmente simétrica e situada na outra margem do Nilo. Entretanto, nenhuma dessas teorias pode ser verificada. Diversos projetos científicos usando novas tecnologias foram iniciados nas últimas décadas. O mais importante deles foi liderado por Mark Lenner e sua equipe, que são especializados no estudo do platô de Gizé, incluindo o local da esfinge. O mapeamento possibilitou a visualização dos materiais usados na construção da esfinge, analisar diferentes camadas de erosão e descobrir as áreas mais frágeis a serem protegidas. Após algumas tentativas de dar proporções artísticas à esfinge, a equipe decidiu usar a fotogrametria para reproduzir de maneira fidedigna as proporções do monumento. O que a Esfinge de Gizé representou durante sua construção e como ela foi percebida pelos egípcios do Império Novo são duas questões muito diferentes. No princípio, foi uma representação do rei imbuído com o poder do leão. Mais tarde, a Esfinge foi vista como uma representação direta da divindade. Existe a teoria de que os reis do Império Novo acreditavam que a Esfinge de Gizé tinha o poder de reconhecer e legitimar o soberano do Egito.
Assim, apesar do fato de que a esfinge de Gizé estava parcialmente enterrada na areia durante seu reinado, Amenhotep II sabia que o monumento era muito importante. Amenhotep II construiu um segundo templo dedicado à esfinge como o deus Haremaqet, a fim de homenagear Khufu e Khephren, seus predecessores. Era habitual os membros dessa dinastia passarem algum tempo na esfinge com sua corte. O santuário ficou conhecido como Setepet, o escolhido. O egiptólogo Mark Lenner acreditava que Amenhotep II construiu uma estátua de si mesmo entre as patas da esfinge, provavelmente para legitimar seu reinado, junto com uma estela encontrada por Selim Hassan. Muitos outros faraós desta dinastia, como Tutancâmon e Ramsés II, também deixaram marcas da sua passagem de forma semelhante, chegando a usar as pedras de pirâmides e templos próximos para tanto. Tutmés IV, filho e sucessor de Amenhotep II, fez isso com frequência. Enquanto dormia entre as patas da esfinge, o futuro Tutmés IV sonhou com o deus Haremaqet, proclamando sua ascensão ao trono das duas terras. É claro, sob a condição de que ele tirasse toda a areia que cobria a esfinge, que era a personificação do deus protetor, e jamais deveria ficar enterrada pelas areias do deserto. A estela de 15 toneladas que Tutmés IV mandou construir para comemorar seu sonho foi descoberta pelo egiptólogo italiano Giovanni Battista Caviglia em 1818, quando ele assumiu a tarefa de libertar a esfinge da areia que havia voltado a cobri-la. Caviglia estava procurando uma entrada na estrutura da esfinge, porém, em vez disso, descobriu uma capela a céu aberto e estelas entre as patas. As cinzas de uma cerimônia ainda estavam presentes. Protegidas pela areia, elas possivelmente pertenciam a uma das últimas cerimônias da Era Romana. Nesse mesmo ano, Caviglia descobriu fragmentos da barba da esfinge, a qual deve ter sido adicionada durante o Império Novo. Se muitas dessas peças são guardadas por museus do Cairo, um fragmento está exposto no Museu Britânico, junto com uma parte do ureu que estava no toucado da esfinge. Acredita-se que esse fragmento da barba foi mantido no lugar graças à estátua de Amenhotep II, que deveria ficar sob a cabeça da esfinge. Uma lenda popular afirma que o nariz da esfinge de Gizé foi perdida na época de Napoleão Bonaparte por conta de um disparo de canhão de soldados franceses em treinamento. Contudo, gravuras feitas antes da época dessa campanha militar já mostravam a esfinge sem o nariz, indicando que ele havia sido removido antes da presença francesa. A hipótese mais plausível é baseada na pesquisa do historiador alemão Ulrich Hartmann. Durante a década de 1980, Hartmann compilou fontes medievais escritas por autores árabes. Ao fazer isso, descobriu que a esfinge já foi considerada como um presságio positivo, uma deidade que apoiava a agricultura. Por volta de 1378, um sufi chamado Muhammad Saim al-Dar não pôde suportar a visão do monumento e, num ato iconoclasta, quebrou o nariz da esfinge. De acordo com os textos, ele foi enforcado e queimado entre as pernas do monumento por seu crime. Boas-vindas a Complexo de Khufu. O Templo do Vale era o primeiro componente arquitetônico encontrado ao entrar no complexo funerário. Era considerado a entrada oficial da tumba e misturava os componentes estruturais de um templo e de um pórtico. O Templo do Vale de Khufu mostra resquícios de um pavimento de basalto, indicando onde o pórtico da estrutura estava localizado. Acredita-se que esta divisão simboliza tanto os aspectos subterrâneos quanto os solares do além.
O passadiço de Khufu se estendia da planície alagável até o platô, conectando o Templo do Vale e o mortuário. Um passadiço tradicional consistia de um caminho pavimentado, com muros e muitas vezes coberto. Fragmentos descobertos por arqueólogos indicam que os muros do passadiço de Khufu, um dos mais extensos conhecidos, estavam decorados com inscrições e possivelmente tinta. As ilustrações mostram uma variedade de temas: estrelas no teto, acompanhadas por cenas de batalhas nos muros. Outros entalhes retratam a criação do complexo, ilustrando artesãos trabalhando. Os cemitérios privados mais impressionantes de Gizé estão a leste e oeste da pirâmide de Khufu. O cemitério a leste era reservado para membros da família real, enquanto a oeste era deixado principalmente para dignatários da corte. Nas duas áreas, as tumbas privadas, conhecidas como mastabas, eram alinhadas e dispostas metodicamente em ruas e avenidas. Este arranjo era provavelmente uma tentativa de recriar a corte do rei para o além. A leste da pirâmide de Khufu ficam 3 construções menores, as Pirâmides das Três Rainhas. Uma passagem íngreme levava da superfície a uma câmara de sepultamento, recortada na rocha e finalizada com alvenaria. Embora se tenha quase certeza de serem monumentos para o sepultamento de rainhas, a identidade dos ocupantes originais é difícil determinar. A pirâmide mais ao norte era provavelmente destinada à rainha Eteferés, que acredita-se ter sido mãe de Khufu. Porém, em 1925, sua verdadeira tumba foi descoberta por acidente. Estava escondida no fundo de um fosso de alvenaria profundo, em uma câmara subterrânea. Dentro da câmara oculta, egiptólogos descobriram os equipamentos funerários reais mais completos datados do Velho Reino, mas o corpo da rainha não estava lá. Nas proximidades da pirâmide de Khufu, egiptólogos descobriram 7 buracos-barco. A função exata destes buracos, em formato de barco, nunca foi confirmada, mas o mais provável é que eram de natureza simbólica. O fato de os buracos-barco estarem localizados no lado leste da pirâmide, no local exato onde o rei ressuscitado deveria reaparecer, poderia ser a evidência para sustentar esta hipótese. Os 2 buracos-barco ao sul, cada um coberto por lajes de calcário enormes, foram descobertos em 1954 por Kamal al-Malak, um egiptólogo egípcio. Somente um deles havia sido aberto. Foram recuperadas 1.224 peças de barco feitas de cedro, que foram pacientemente remontadas pelo mestre restaurador Ahmed Youssef. Este processo levou 28 anos. Youssef trabalhou seguindo as linhas das junções de caixa e espiga e costurando peças umas nas outras com cordas vegetais, tudo para manter o mais autêntico possível. O termo grego piramidion se refere ao topo de uma pirâmide, ou à ponta de um obelisco.
Em egípcio antigo, ambos eram chamados de bem-bem. Esta palavra também era usada para um tipo específico de alimento, uma oferenda de pão em formato de cone. O piramidion era destinado a ser uma representação em miniatura da pirâmide, tendo a mesma importância simbólica que o próprio monumento. Alguns piramídia foram encontrados em complexos piramidais. O primeiro, encontrado em Dashur, é sem dúvidas um bom exemplo de piramídia do Velho Reino. É feito de calcário e não possui inscrições. Alguns piramídia entalhados foram encontrados em capelas funerárias privadas. Suas inscrições faziam referência ao simbolismo solar do bem-bem. Os piramídia das pirâmides de Gizé nunca foram encontrados. A reconstrução vista no jogo é fictícia e incorpora um piramidion dourado com inscrições relevantes a Khufu. Boas-vindas a Segredos da Grande Pirâmide. Construída por volta do ano 2550 a.C., a Grande Pirâmide de Gizé é uma das estruturas mais icônicas do Egito. Ela é a maior das pirâmides e a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda está de pé. Os números da Grande Pirâmide de Gizé são impressionantes. Uma força de trabalho de 20 mil pessoas, 6 milhões de toneladas de pedra e 20 anos de construção. Foi um projeto imenso para a tumba de um faraó. A construção da Grande Pirâmide também foi uma demonstração de poder e opulência por parte de Khufu. Ela faz parte do vasto complexo funerário do faraó, que inclui 2 templos, 3 pirâmides secundárias, um passadiço e uma necrópole para os construtores. Podemos imaginar que a construção destes monumentos era a forma de Khufu se declarar como um dos faraós mais poderosos a governar o Egito unificado. – 4.500 anos depois, seguimos descobrindo novos segredos sobre a engenharia e a cultura do Antigo Egito. Por exemplo, um papiro recentemente descoberto nos proporciona um vislumbre da vida de um comerciante na época da construção da pirâmide. Além disso, um livro de registros pertencente a um chefe de equipe oferece detalhes sobre os artífices, suas escalas de serviço e as matérias-primas necessárias. É interessante observar que, à época de Cleópatra, o propósito celestial da pirâmide, sua construção e a função de suas misteriosas câmaras internas já não eram claras. É apenas por meio da pesquisa dedicada que hoje começamos a entender alguns dos mistérios da Grande Pirâmide. Na época em que a obra da Grande Pirâmide começou, os egípcios já haviam passado séculos aperfeiçoando seu design. Criada para ser a tumba de Khufu, a Grande Pirâmide ostenta um design estrutural que engenheiros e historiadores ao longo dos tempos consideraram quase perfeito. Ela possui uma orientação norte-sul que coincide precisamente com os 4 pontos cardeais de uma bússola. Cada lado da sua base media 230 metros e a sua altura original era de 147 metros. Por uma margem de erro de apenas 0,05%, a base da pirâmide não é um quadrado perfeito. Para atingir a forma de uma pirâmide verdadeira, o design exigiu muitas considerações em suas fases de planejamento e precisão durante a sua execução. Era de especial importância controlar o ângulo de inclinação de todos os lados em cada etapa da construção.
A construção da Grande Pirâmide utilizou blocos de calcário que pesavam entre 2 e 15 toneladas cada. Arquitetos e egiptólogos ainda debatem os métodos de transporte desses blocos. A precisão do design, em uma época em que havia apenas ferramentas de metais brandos, e a imensa escala de sua construção fazem da Grande Pirâmide um dos feitos mais impressionantes da engenharia humana. Estima-se que foram necessários entre 600 mil e 2 milhões de blocos de pedra para construir a Grande Pirâmide. Os especialistas calculam que foi necessário transportar 12 blocos a cada hora, 24 horas por dia, durante 20 anos para colocar as 2,3 milhões de pedras que compõem o monumento. Enquanto as câmaras internas eram construídas com granito vermelho de Assuã, a maior parte da pirâmide era feita de pedra calcária local, cujos blocos pesavam entre 2 e 15 toneladas. Debate-se como as pedras da pirâmide foram transportadas até o local. Pesquisas recentes exploram a ideia de que foi construída com o uso de uma grande rampa interior. O livro de registros recentemente descoberto confirma que a pedra calcária de alta qualidade usada no exterior veio de uma pedreira em Tura e foi trazida de barco pelo Nilo. Uma vez terminada, a pedra branca polida da Grande Pirâmide refletiria a luz do sol como um farol, o que lhe rendeu o nome de o Horizonte de Khufu. Ao longo dos séculos, ladrões e viajantes tentaram acessar a Grande Pirâmide diversas vezes. Existem textos antigos que descrevem detalhes de seu interior, prova de que alguns conseguiram entrar nela, mas não se sabe quem foi o primeiro, nem quando. A entrada principal da Grande Pirâmide está localizada a 17 metros acima do nível do solo. Ela está voltada para o norte, provavelmente para se alinhar com a estrela polar. Embora o passadiço de entrada tenha sido descoberto na antiguidade, o acesso à Grande Pirâmide estava bloqueado por enormes placas verticais de rocha. Por isso, os visitantes atuais acessam o interior da pirâmide pela entrada dos ladrões. Acredita-se que a entrada dos ladrões foi aberta no século IX pelo califa Al-Mamuni, que mandou seus homens escavarem um acesso à Grande Pirâmide para pegar seus tesouros. O mais provável é que tenham aumentado um corredor que havia sido criado pelos ladrões de túmulos durante a antiguidade. Assim é que a equipe justifica seu acesso a esta maravilha. As tentativas para adentrar a Grande Pirâmide e revelar seus possíveis segredos continuaram ao longo dos séculos. No século XIX, a crença de que havia outra entrada na face sul resultou na abertura de um buraco na lateral da pirâmide, o que causou muitos danos sem que os resultados almejados fossem alcançados. Embora a busca por mais salas e corredores ocultos continue ainda hoje, a conservação é a principal preocupação na realização desses esforços. Boas-vindas à Grande Pirâmide, Câmara Subterrânea. Na entrada original da Grande Pirâmide há uma passagem que leva à Câmara Subterrânea. Suas paredes foram esculpidas a partir da rocha existente no platô e cobertas por uma fina camada de calcário. A passagem descendente tem uma inclinação acentuada de 26 graus. Estreita e com pé direito baixo, esta trilha é longa e desafiadora. Embora a passagem original tivesse 145 metros, a equipe reduziu seu comprimento e aumentou sua altura e sua largura.
O trabalho de reprodução do local se concentrou sobretudo na preservação do ambiente particularmente claustrofóbico da Grande Pirâmide, mantendo ao mesmo tempo uma experiência de jogo fluida. O poço era uma passagem vertical de 58 metros que conectava o corredor descendente à grande galeria superior. Uma gruta adjacente pode ter sido originalmente um pequeno poço natural na rocha matriz, o qual foi ampliado na escavação do túnel. Não se sabe ao certo se a gruta tinha alguma outra finalidade. Há muita especulação sobre o propósito do poço. Uma teoria diz que a via foi aberta ou ampliada para fornecer ar aos trabalhadores na passagem descendente. Outra hipótese é a de que era destinado para proporcionar uma saída depois que o trabalho no coração da pirâmide tivesse sido concluído. Sem o poço, os trabalhadores teriam ficado presos para sempre quando a grande galeria foi selada. A abertura no fundo do poço foi muito provavelmente selada pelos trabalhadores ao sair, para camuflar a passagem. Há uma câmara subterrânea no final do corredor descendente, 30 metros abaixo da superfície do platô de Gizé. Escavada diretamente na rocha, o espaço é amplo e conta com um pé direito de 3 metros. Seus pisos e paredes são toscos e irregulares, indicando que jamais foi completada. Há outro corredor estreito no extremo sul da sala, semelhante aos outros, que termina abruptamente ao final de 20 metros. A câmara também contém um fosso de 11 metros no lado leste. Não está claro para que possa ter sido usado. No jogo, esse poço leva a um complexo subterrâneo fictício, contendo mistérios importantes para a história. A finalidade da câmara subterrânea original segue sendo um mistério. Uma teoria popular é a de que ela se destinava originalmente a ser a câmara funerária de Khufu, mas o faraó mudou de ideia, preferindo ser enterrado na parte superior da pirâmide, o que explicaria o seu estado inacabado. Boas-vindas à Grande Pirâmide de Gizé, Câmaras Superiores. Na entrada da passagem ascendente, há 3 lajes de granito com peso estimado de 25 toneladas cada. Elas foram usadas para proteger a Grande Pirâmide dos ladrões. Os ladrões, ignorando-as, simplesmente cavaram o calcário em seu entorno, muito menos duro, criando assim a entrada dos ladrões. Na verdade, apesar da entrada dos ladrões ser uma única cavidade que leva às 2 passagens, a equipe criou acessos individuais para cada passagem no jogo. Assim, no jogo, uma das entradas leva à passagem ascendente, enquanto a outra leva para a descendente. O passadiço ascendente da Grande Pirâmide oferece um caminho direto até a Grande Galeria. Pode-se acessá-lo andando 30 metros pelo corredor descendente a partir da entrada. Ambos os corredores têm dimensões semelhantes e a mesma inclinação, de 26 graus. O corredor ascendente possui alvenaria lisa em suas paredes, e o projeto inclui muitas pedras trapezoides. Tanto o piso como o teto do passadiço indicam que a passagem foi ampliada, possivelmente durante ou após o funeral, para que os trabalhadores pudessem movimentar blocos de granito a fim de tampar o corredor. Os especialistas ainda debatem a finalidade da Grande Galeria. Pode ser que a intenção fosse o seu alinhamento com as estrelas, atuando como proteção para a Câmara do Rei, ou simplesmente facilitar o transporte de blocos de granito dentro da pirâmide.
O acesso à Câmara da Rainha começava na Grande Galeria. Embora esta sala seja chamada de Câmara da Rainha, acredita-se que não havia rainha alguma enterrada aqui. Baseados nos conhecimentos sobre as pirâmides anteriores, os egiptólogos creem que é mais provável que servisse como serdab do rei, uma câmara destinada a conter a estátua do Ka, que por sua vez abrigaria o espírito dele. Situada exatamente no centro da pirâmide, no eixo leste-oeste do monumento, a Câmara da Rainha tem um teto abobadado e mede 5,7 por 5,2 metros. Há um nicho na parede leste, escondido em um pequeno arco de mísula, que pode ter abrigado originalmente a estátua do Ka. Atrás deste nicho, há outro buraco menor. Ele deve ter sido feito por ladrões em busca de mais tesouros. No século XIX, encontraram-se 2 dutos conectando as paredes norte e sul. Eles avançam 2 metros em linha horizontal antes de iniciarem uma inclinação ascendente até blocos de calcário com alças de cobre, que bloqueiam a passagem. Não se sabe se foram construídos como dutos de ventilação para os trabalhadores ou se serviam como conexão celestial para a alma do faraó. Uma recente varredura da sala indicou a presença de uma cavidade oculta atrás da face norte das paredes, em cima do corredor descendente. As investigações prosseguem para determinar a natureza da anomalia e não pôr em perigo a integridade do monumento. É provável que, ao projetarem a galeria, os arquitetos de Khufu tenham se baseado nas pirâmides romboides. É a maior câmara em mísula já construída, medindo 47 metros de comprimento e 8,6 metros de altura. As paredes se estreitam para dentro a fim de distribuir melhor o peso. Como resultado, o ponto mais alto da câmara tem um pouco mais de 1 metro de largura. Ainda que essa técnica de construção esteja presente em outras pirâmides, poucas têm a mesma precisão e estabilidade. A galeria é um espaço visualmente atraente e parece ter tido uma função prática, a qual continua sendo incerta. Sem dúvida, o desenho da parede foi pensado para contribuir para a estabilidade da estrutura, e seu piso pode ter ajudado os trabalhadores a transportarem materiais. Um canal percorre o centro da sala. Um piso móvel foi originalmente colocado neste acesso central. Os bancos elevados nas laterais apresentam encaixes que podem ter sido usados para ajudar a posicionar as pedras de granito. A entrada da antecâmara que leva à Câmara do Rei encontra-se ao fundo da Grande Galeria. Bem acima, há outra passagem horizontal mais estreita, conectada ao topo da Câmara do Rei, que permitia que os trabalhadores acessassem as salas de descarga. A extremidade da Grande Galeria leva a uma pequena antecâmara, com um rastrilho que impede o acesso à Câmara do Rei. O rastrilho era composto de 3 lajes de granito separadas. Elas foram projetadas para serem baixadas e encaixadas, selando a câmara após o enterro do rei. Os sulcos esculpidos para segurar as lajes no lugar ainda são visíveis. O elaborado sistema de trancamento era composto por uma série de sulcos para cordas e polias, que baixavam as pedras até seu encaixe respectivo, como os entalhes de uma chave.
Para os propósitos do jogo, a equipe optou por eliminar os rastrilhos, para que o jogador pudesse acessar a Câmara do Rei. Na realidade, ao término do funeral, os trabalhadores teriam saído da sala e encaixado cada laje em seu devido lugar. As 3 pedras foram destruídas por saqueadores há séculos e ainda há marcas evidentes do arrombamento. A Câmara do Rei é inteiramente construída em granito vermelho. A Câmara do Rei mede 5,8 metros de altura. Ela tem uma cobertura imponente de 5 blocos empilhados e vigas de granito, pesando entre 25 e 40 toneladas cada. O piso superior é rematado por uma câmara de pedras com arranjo em chevrons para suportar o imenso peso da estrutura. Como na Câmara da Rainha, 2 dutos saem da sala em direção às faces norte e sul da pirâmide. Eles medem quase 64 metros, sendo interrompidos por blocos de granito com alças de cobre. Alguns especialistas na cultura do Antigo Império acreditavam que os dutos foram feitos para conduzir a alma do rei até as estrelas, com a encarnação do faraó como o deus Ra, representada no Poço Norte, e o deus Horus no Poço Sul. Há um sarcófago de granito na extremidade oeste da sala, mas são as inscrições ocultas no teto, deixadas pelos trabalhadores, que atestam que este é o local de repouso de Khufu. Os registros dizem que o sarcófago estava vazio quando foi descoberto, e seu desenho indica que, em algum momento, ele foi coberto por uma tampa. É possível que o sarcófago seja apenas um cenotáfio em memória do faraó, e jamais tenha sido destinado a receber seu corpo. A múmia de Khufu nunca foi encontrada. Espera-se que as salas e os dutos da pirâmide, que ainda não foram descobertos, possam indicar a sua localização. Boas-vindas a Teorias de Jean-Pierre Houdin. A equipe queria que os jogadores tivessem a sensação de exploração e descoberta, sobretudo dentro da Grande Pirâmide. Por isso, decidiu-se que o design do interior do monumento no jogo refletiria as teorias de Jean-Pierre Houdin. Mesmo que as anticâmaras da tumba do rei ainda não tenham sido descobertas, Houdin supõe que isso se deve simplesmente ao seu projeto peculiar, que colocou a tumba do faraó no centro da pirâmide. O tour que você está prestes a realizar foi projetado segundo as hipóteses de Houdin. Apesar de ter respeitado as hipóteses de Houdin sobre a distribuição das anticâmaras, a equipe queria que os conteúdos aprimorassem a experiência de jogo. Nas tumbas reais típicas, as anticâmaras eram repletas com os bens materiais de que o faraó precisaria no além-túmulo. Para intensificar a sensação de descobrimento e espanto, a equipe artística criou um tesouro fantástico e único na segunda anticâmara. Houdin teorizou que o corredor ascendente e a grande galeria eram usados pelos trabalhadores para içar as pesadas vigas sobre a Câmara do Rei. Ele o chamava de circuito de serviço. O corredor em que você está agora foi criado pela equipe seguindo a teoria de Houdin e recebe o nome de Circuito de Nobre. Este corredor teria sido usado para transportar o sarcófago de madeira contendo a múmia do faraó até a Câmara do Repouso Final. Com esta estrutura em mente, é fácil pensar que a entrada da pirâmide teria sido conectada às 2 anticâmaras. As pesquisas modernas revelaram que a cavidade poderia estar localizada atrás da face norte dos chevrons da pirâmide. Assim,
a equipe decidiu criar essa área para o jogador explorar. Este é o lugar por onde Udan acredita que os sacerdotes e os nobres saíram da pirâmide após a cerimônia funerária. Muitas teorias sobre a construção da Grande Pirâmide se apoiam no uso de rampas externas. No entanto, Udan acredita que uma rampa externa teria sido inclinada demais na parte superior da pirâmide. É por isso que ele afirma que havia duas rampas, uma externa até a metade da altura da pirâmide. A partir daí, ela se tornaria uma rampa interna, cobrindo a segunda metade. A teoria de Udan afirma que essa rampa interna seguia as laterais da pirâmide em forma de espiral ascendente. Um entalhe descoberto na aresta da Grande Pirâmide, conhecido como Sala do Bob, parece corroborar essa teoria. Localizadas nos cantos de cada aresta da pirâmide, essas grandes salas teriam permitido aos trabalhadores virar as pedras em ângulos de 90 graus e continuar subindo. A equipe optou por criar salas como esta, dando vida à hipótese de Udan. Este longo corredor foi a primeira seção da rampa interna ascendente. Os blocos usados para construir a Grande Pirâmide teriam sido cuidadosamente levados para cima por esta rampa, sendo então girados em cada aresta da pirâmide para continuarem sua subida. Embora só apareça a rampa principal no jogo, Udan afirma que essa rampa tinha 2 níveis, o que possibilitava que os trabalhadores descessem em segurança, graças a uma seção superior adicional em Missoula. Segundo Udan, o início da rampa interna estava localizado na base da face sudeste da pirâmide. Este local teria sido o ponto de junção das rampas externa e interna. Embaixo de nós, os trabalhadores teriam construído a parte inferior da pirâmide com a rampa externa, passando para a interna durante a construção das seções média e superior. Nessa fase do processo, eles poderiam ter reutilizado o material da rampa externa para preencher o centro da pirâmide, transportando as pedras pela rampa interna. Boas-vindas a Complexo de Kefren. Desde o princípio da Quarta Dinastia, os templos mortuários eram construídos ao lado das pirâmides, ao leste. Esta localização, voltada para o nascer do sol e o mundo dos vivos como um todo, tinha um importante significado simbólico, pois era dentro do templo mortuário que reis eram ressuscitados por meio de rituais diários. Em sua constituição padrão, um templo mortuário era dividido em 2 partes. Uma área da frente, que consistia em um vestíbulo e um pátio, e uma área de trás, onde ficavam todos os elementos sagrados. A parte de trás do templo incorporava várias características essenciais, incluindo um santuário interno com uma porta falsa, que permitia à alma do faraó viajar entre o mundo dos mortos e dos vivos. A maior de todas estas estruturas, o Templo Mortuário de Kefren, foi totalmente construído com blocos megalíticos de calcário de uma pedreira próxima e revestido com granito.
Acredita-se que partes do templo mortuário de Kefren, especificamente os muros do pátio, tenham sido decoradas com relevos esplêndidos. No entanto, nenhuma imagem do rei foi descoberta dentro do templo mortuário. O sucessor direto de Khufu, Djedefre, seguiu a tradição que exigia que cada rei estabelecesse um novo local para suas acomodações funerárias, e ele escolheu Abu Hawash como local de descanso eterno. Quando chegou a hora de construir seu complexo funerário, Kefren, que também era filho de Khufu e sucessor de Djedefre, rompeu com a tradição e voltou a Gizeh. Kefren não apenas desrespeitou a tradição, como o fez de tal maneira que esperava conseguir ofuscar o monumento mais importante de seu pai. Embora a pirâmide de Kefren seja menor que a de Khufu, foi astutamente construída sobre uma camada de rocha mais elevada que a Grande Pirâmide, fazendo-a parecer mais alta do que as demais em Gizé. Hoje, a pirâmide de Kefren é a única entre as 3 de Gizé que ainda tem a parte superior do revestimento em calcário. A necrópole de Gizé, uma área muito sagrada, foi definida rigorosamente, tanto geográfica quanto fisicamente. Um muro de calcário de Tura, com 8 metros de espessura, cercava completamente a Grande Pirâmide. O único acesso teria sido pelo templo mortuário. A partir do reinado de Snéfero, a pirâmide secundária se tornou uma característica comum nos complexos piramidais. No entanto, a função da pirâmide secundária, menor em tamanho e altura do que a tumba real, permanece incerta, embora alguns acreditem que era para acomodar o Ka do faraó. Na grande mídia, o Ka é frequentemente definido como a alma do falecido. A verdade é um pouco mais complexa. No sistema de crenças funerárias do Egito Antigo, o Ka era um componente de uma pessoa viva que se separava do corpo no momento da morte. Ele representava a essência vital do falecido. Para que o falecido pudesse ascender a uma nova vida neste mundo ou no próximo, o Ka deveria ser incorporado a uma estátua, e sua existência era mantida por meio de oferendas e rituais. Dentro da pirâmide secundária de Kefren, uma caixa de madeira contendo peças de cedro foi descoberta por arqueólogos. Ao serem montadas, formavam um santuário em cima de um trenó. Tal como as barcas solares ao redor da pirâmide de Khufu, parece que o santuário e o trenó de Kefren foram ritualmente descartados após seu funeral. Boas-vindas a Complexo de Miquerinos. As dimensões da pirâmide de Miquerinos são muito menos grandiosas. No entanto, ao contrário dos predecessores, ela demonstra uma grande complexidade nos acabamentos internos e externos. O exterior foi parcialmente coberto com granito vermelho e as paredes internas foram ricamente decoradas. Esta inovação só seria de fato adotada no fim da Quinta Dinastia, quando começaram a adornar as paredes com textos.
A pirâmide de Miquerinos contém 2 passagens íngremes, ambas localizadas no lado norte da estrutura. A mais alta foi abandonada durante a fase de construção, enquanto a mais baixa, um pouco acima da base do monumento, é a entrada verdadeira. A passagem mais baixa leva à primeira sala, que pela primeira vez, desde o reinado de Djoser, é decorada com portas falsas entalhadas. O complexo piramidal de Miquerinos estava inacabado quando ele faleceu e foi concluído pelo seu sucessor, Shepseskaf, ainda que apressada e desleixadamente. Mesmo assim, esta estrutura funerária é um divisor de águas na história desse tipo de monumento. A partir de então, a pirâmide encolheu e o templo mortuário cresceu tanto quantitativa quanto qualitativamente. Vale destacar que é dentro do templo mortuário de Miquerinos que se encontra o bloco mais pesado de calcário já usado em um complexo piramidal, pesando mais de 200 toneladas. O sucessor do rei concluiu o passadiço de Miquerinos com tijolos de argila, embora a parte inferior não passasse de uma rampa simples. Quanto ao Templo do Vale, foi construído em 2 fases. Os alicerces foram inicialmente colocados sobre calcário durante o reinado de Miquerinos, mas o templo depois foi concluído com tijolo de argila. Assim, o Templo do Vale logo ficou danificado e acabou sendo totalmente reconstruído durante a 6ª dinastia. Três pequenas estruturas, chamadas de Pirâmides das Rainhas de Miquerinos, foram erguidas junto ao lado sul da pirâmide principal. Uma delas tinha paredes lisas, enquanto as outras 2 eram mais básicas, escalonadas. É difícil saber se elas foram projetadas assim ou foram deixadas inacabadas, sem revestimento para aplainar sua superfície. A pirâmide mais a leste foi construída com as salas e corredores tradicionais encontrados em uma pirâmide satélite, destinada a acomodar o Ka do Rei. No entanto, um sarcófago em granito foi encontrado lá, levando à conclusão de que foi usada como uma tumba de verdade, em vez de um cenotáfio simbólico. Valendo-se dessas observações, alguns entendem que ela foi inicialmente construída como pirâmide satélite para o Ka do Rei, mas seu propósito mudou para servir como tumba de uma rainha. Porém, sua identidade permanece um mistério. Boas-vindas a Equipamento Militar Romano. A força de Roma dependia diretamente de sua supremacia militar e de sua sociedade fundamentalmente militarista. Os cidadãos comuns, quase todos fazendeiros ou pastores, alistavam-se para proteger suas terras e famílias. Em troca dos seus serviços, os membros deste exército civil podiam votar. Treinados para serem disciplinados e obedientes a oficiais superiores, os cidadãos soldados desenvolviam um senso de lealdade para com sua cidade. A qualidade da armadura de um soldado romano estava relacionada ao seu status social e à sua riqueza. A cota de malha era o tipo mais comum. A armadura de escamas, tão famosa hoje em dia, passou a ser usada depois da época de César.
A infantaria portava escudos grandes e alongados, enquanto a cavalaria usava escudos menores de origem grega. Os soldados carregavam seus próprios equipamentos, incluindo as ferramentas necessárias para a construção de fortes e barracas. Os soldados romanos usavam os mesmos tipos de armas. A barriga e o rosto eram as partes mais visadas do corpo. Assim, os legionários se equipavam com 2 armas de combate corpo a corpo, uma adaga e uma espada curta, conhecida como gládio. Uma das armas romanas mais engenhosas era a lança. Sua ponta em formato de pirâmide perfurava o corpo, enquanto sua haste de ferro era feita para quebrar com o impacto, impedindo que o inimigo a reutilizasse. Durante suas conquistas, os romanos costumavam transformar tecnologias inimigas para adicioná-las ao seu próprio arsenal. Após capturar uma embarcação cartaginesa, os romanos adotaram suas melhores características e construíram uma frota superior. A adaptação de projetos gregos de artilharia pesada auxiliou os romanos a construir catapultas e balistas. Esta se tornou símbolo do exército romano. Boas-vindas a Forte Romano. O tamanho de um acampamento militar romano, ou castro, variava significativamente dependendo de quantos soldados precisava acomodar. No entanto, todos tinham características em comum tanto no projeto quanto em construção, como este forte, localizado no Cabo Quersoneso. Com formato retangular, os fortes eram reforçados com muralhas e um sistema de vala. As paredes eram reforçadas com parapeitos, uma extensão na linha do telhado que proporcionava uma barreira protetora para os soldados fazendo ronda. Dependendo da disponibilidade de materiais, alguns fortes eram construídos com pedra, madeira, palha empilhada e, principalmente na parte oriental do Império, tijolo cozido. Os acessos pelos 4 lados eram flanqueados por torres de vigia. O oficial no comando ficava no meio do acampamento, podendo assim ter uma visão clara das tropas e do portão principal. Além das barracas para os soldados dormirem, o forte também tinha um celeiro com a capacidade de armazenar rações por 1 ano ou mais. Para garantir a saúde dos soldados, todos os acampamentos contavam com uma equipe médica e um hospital. Na construção dos fortes, incluíam fornecimento de água potável com dutos para uma casa de banho e latrinas. Boas-vindas a Os Fortes de Cirenaica. Cirenaica era uma região na Líbia sob o controle romano, dada a Roma por um antecessor de Cleópatra. As ruínas e alicerces de antigas fortificações foram descobertos no século XIX a sudoeste de Cirenaica, bem como uma guarnição romana que remontava ao século I. As evidências mostram que estes fortes eram de origem líbia, modificados por engenheiros romanos quando Cirenaica fazia parte do Império.
O material mais comum usado para construir fortes no Egito e em Cirenaica era pedra. Embora não haja provas reais de que uma fortaleza parecida com esta tenha sido descoberta nessa região, a equipe decidiu adicioná-la como um desafio final digno e deslumbrante para os jogadores. Os fortes de Cirenaica eram destinados a evitar que invasores obtivessem acesso à rota principal que levava às 5 cidades mais importantes do país. Estes fortes foram construídos perto de planícies costeiras e desertos para uma maior defesa. 3 destas cidades foram recriadas pela equipe: Balagrê, Apolônia e Cirene. Se tivesse existido, este forte teria protegido a estrada que levava a Balagrê. Além de referências a um ataque por volta de 404 e uma reorganização militar pelo imperador Justiniano durante o século VI, ainda sabemos muito pouco sobre a presença militar romana em Cirenaica. Boas-vindas a Aquedutos Romanos. A gestão hídrica era levada muito a sério pelos romanos. Cirenaica se beneficiou muito da administração romana com a construção de aquedutos e canais. A fonte de água variava dependendo da localização. Muitos aquedutos foram construídos na base de montanhas, para aproveitar o fluxo provocado pelo degelo. A habilidade de transportar água por grandes distâncias aumentou a produção agrícola. Há registros de que alguns aquedutos tinham mais de 7 quilômetros. Enquanto os gregos da Líbia se concentraram inicialmente em oliveiras e figueiras que necessitavam de menos água, o advento dos aquedutos romanos permitiu uma maior diversidade de cultivos. O uso de água nas fazendas era muito bem controlado. Os métodos de engenharia usados na construção de aquedutos eram constantemente revisados, com foco em aproveitar o ambiente local. Materiais, o uso da água, regulamentos de limpeza e uma boa compreensão de como explorar a própria gravidade eram questões importantes. Muitas fortalezas foram construídas para proteger aquedutos, bacias e cisternas. Ainda coletavam água com poços e cisternas, mas os aquedutos eram a fonte principal de água potável. A água era distribuída com base nas necessidades coletivas da cidade antes das particulares de um indivíduo. Quase todos os aquedutos terminavam em uma fonte onde a água circulava para limpar as ruas, abastecer casas de banho e latrinas, assim melhorando a limpeza das cidades de Cirenaica. Boas-vindas à crucificação. Quanto à severidade da justiça romana, a crucificação estava no topo da lista de punição corporal, seguida por morte na fogueira e decapitação. A classe alta considerava a crucificação indigna de sua posição. Aqueles sortudos que tinham cidadania romana também eram isentos deste tratamento. De fácil acesso, as crucificações eram um entretenimento popular entre os cidadãos. Ao contrário de jogar vítimas aos animais selvagens em uma arena, as crucificações não requeriam nenhum cenário especial. Aqueles submetidos à crucificação eram quase sempre escravos, traidores e cidadãos de classe baixa.
Os desertores romanos eram crucificados, pois consideravam que a traição dos soldados colocava em risco as vidas dos cidadãos romanos. Em 71 a.C., uma revolta de escravos na Itália foi reprimida pelo exército romano. Isso resultou na crucificação de 6.000 homens, incluindo seu líder, um escravo e ex-gladiador conhecido como Espartacus.